Começou a ser escrita nesta quinta-feira, mais uma página da história política do Brasil. O Senado iniciou e começou a ouvir as testemunhas que participam do julgamento que vai definir o futuro político de Dilma Rousseff. Na abertura da sessão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, pediu aos senadores que deixem de lado as opções ideológicas e preferências políticas. A sessão do julgamento final do processo de impeachment de Dilma Rousseff começou com atraso de meia hora, às 9h32. Na abertura, o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, lembrou que, mais uma vez, o Senado se reúne para decidir sobre o futuro de uma presidente eleita pelo voto popular, que os parlamentares atuariam como juízes e fez um apelo de imparcialidade para condená-la ou absolvê-la. Devendo, em consequência, deixar de lado o tanto quanto possível, pois afinal são seres humanos, suas opções ideológicas, preferências políticas e inclinações pessoais. Para julgá-la, haverão de atuar com a máxima isenção e objetividade, considerando apenas os fatos, tais como se apresentam nos autos do processo e as leis que sobre eles incidem. Em seguida, Lewandowski abriu espaço para as chamadas questões de ordem, sobre procedimentos do julgamento e etapas do processo. Os aliados de Dilma tiveram todas as questões de ordem indeferidas por Ricardo Lewandowski. O clima da sessão esquentou no fim da manhã, quando a senadora Gleisi Hoffmann afirmou que metade do Senado não tinha moral para julgar a presidente afastada. Qual é a moral desse Senado para julgar a presidente da República? Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada, para caçar? Quero saber qual é a moral que vocês têm. Gostaria de saber, porque a metade aqui não tem. Na tentativa de manter a ordem, o presidente do Supremo interrompeu a sessão por 5 minutos. Após a pausa para o almoço, a sessão foi retomada com o depoimento do procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira. Ele era uma das testemunhas de acusação, mas passou a situação de informante após um questionamento de José Eduardo Cardoso de que ele teria participado de ato a favor da rejeição das contas de Dilma. Como informante, Júlio Marcelo não tem a obrigação de dizer a verdade e a sua participação passa a ter um peso menor no processo, já que o seu depoimento não pode ser incluído como prova. Ele negou que tivesse uma militância política e hoje ficou claro, diante do ministro Supremo, ele não teve coragem de negar, e diante das provas que havia. Então, nós vamos analisar o que fazer juridicamente. Por exemplo, os depoimentos dele como testemunha, certamente nós vamos questionar. A mudança de nomenclatura de testemunha para depoente, para informante, como queira, não impediu que o doutor Júlio oferecesse uma contribuição importantíssima ao processo, com as respostas claras, contundentes, que ele concedeu ao longo de todas as perguntas formuladas.